Vamos começar assim, o pessoal já me conhece, eu acho, né? Quem é do meu grupo, participa da minha rede. Eu sou Renato, sou advogado, né? Trabalho na área civil. Então, assim, eu quero mais que você se apresente para o meu pessoal que está acessando, que vai acessar. Se apresenta aí. Quem é o Leandro Cajado? Então, eu sou o Leandro Cajado da Silva, tenho 40 anos e minha profissão, né, minha profissão de eu trabalho como analista fiscal por uma empresa de tecnologia chamada DXC Technologies e que inclusive agora quem assiste a Premier League vai ver no braço do Manchester United, né, que está lá. Esses dias aí pegaram uma foto do Cristiano Ronaldo, a empresa, olha aí, tá. Então, estamos lá. Eu sou da área fiscal, faço análise de impostos, né, tanto a parte de ICMS quanto ISS, principalmente ISS, que a gente presta, nós somos prestadores de serviço, né, de tecnologia. Não é prestador de serviço de tecnologia para pessoa física, mas para pessoa jurídica. Melhorou da parte do... eu percebi. Cortou, fala aí. É. Falou Não, que estava então, na pessoa jurídica. isso, nós atendemos pessoa jurídica, né? Então a gente faz tanto a parte da melhoria de processos no sentido de assessoria, consultoria, suporte técnico, processamento, desenvolvimento, toda essa parte estrutural da empresa. Então, quer dizer, tudo que ela faz lá, que ela tem um relacionamento com o computador, então se ela precisa passar seus arquivos para a nuvem, toda essa parte, às vezes eles não trabalham igual a gente trabalha em casa com um drivezinho. Os caras trabalham com uma grandiosa massa de dados, né? Então tudo isso daí precisa ser cuidado, processado, precisa ficar num local. A gente trabalha exatamente com isso, para desenvolver a melhor solução de acordo com o cliente. Então tem várias áreas aí que a DXC está trabalhando e vem crescendo. Né? Para quem não... É uma empresa aparentemente nova, que teria 5 anos, mas ela era a antiga HP Serviços. Né? Ela foi comprada, a HP Serviços não existe mais. A HP não trabalha mais para a área de serviços. E a CSC e essa área do HP Serviços se fundiu. E aí virou a DXC. Então lá eu faço a área fiscal. A gente atende, faz análise de contrato, né, para poder dizer qual o serviço que tem que ser usado. E aí depois... aí tem uma parte mais gerencial, que não é a minha, mas que às vezes dá uma sugestão de um melhor ganho para ter, para você não perder muito. Eu estou falando um pouco até pela questão de você ser advogado, se algum tributarista ver, vai saber o que eu estou falando, que tem uma parte mais gerencial, que não é a minha, eu faço uma análise dos contratos, mas ainda para dizer qual serviço tem que ser prestado, né? Mas há uma área que trabalha comigo superior, que às vezes entra junto com a gerência para definir qual vai ser a melhor forma de atender para ter o menor custo no sentido tributário, né? Fora isso, eu também sou um curioso e estou para me formar em filosofia, né? As pessoas falam, você é filósofo? Não sou um filósofo. A gente, como estudante de filosofia, e mesmo uma pessoa formada, muitas vezes ela não pode ser considerada, por exemplo, um professor de filosofia não é um filósofo. Muita gente, às vezes, recentemente alguns amigos brincaram comigo, você é filósofo. Na verdade, não. Porque o filósofo, propriamente dito, ele precisa ter uma filosofia própria, quer dizer, ele precisa ter visto tudo, analisado a realidade, daí, a partir de uma linha só da filosofia, como, por exemplo, hoje nós vamos falar de ética, né? Ele pegar aquilo e conseguir trabalhar de modo que ele tenha as suas próprias conclusões, mas não é uma opinião infundada, porque ele vai desde o princípio e vai pegando todos os pensadores e vai desenvolvendo aquela ideia e vai chegando a conclusões e obtendo uma análise aprofundada acerca do tema, né? Então não é simplesmente, como às vezes algumas pessoas pensam, um cara que fica paradinho, pensando, né, na morte da Bezerra, ou pensando sabe-se lá no que, né? Não é isso. No meu caso, para ser um professor de filosofia, mas vamos ver. Eu não sei se vou para a área de educação. Né? Se for, talvez vá para
universidade, mas aí vou ter que estudar um pouquinho mais. Vamos ver, o tempo dirá. E, né, como você mesmo colocou, tenho aqui na internet o canal Acese Catequese, que o pessoal pode encontrar, principalmente no YouTube. Tem o perfil aqui, está um pouquinho parado o perfil no Instagram, mas no YouTube tem vídeo todo dia, né? E é um canal católico, relacionando catecismo da igreja e outras análises que a gente vai falando do ser humano e questões de virtudes humanas e de como o homem se comporta para que a gente possa ter uma vida mais próxima junto a Deus. É isso. Falar em Deus, a última faceta é... E por falar em Deus, qual é a última faceta que se comemora agora? Boa noite, Felipe. Qual é a última faceta que é a catequese? Também. Catequese. Então, falando, já que o Felipe entrou, o Felipe é meu afilhado e foi meu catequizando, agora ele já é crismado, graças a Deus. E Deus abençoe, viu, Felipe? Então, a gente tem lá a catequese na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Carapicuíba. Lá eu sou catequista de adultos. Esse ano, eu pude dar catequese para o Crisma também, então foi uma grande alegria ter contato com os jovens e com os adultos. Né? Se encerrou agora, nesse último domingo, com um encontro de espiritualidade que fizemos, que inclusive o Joelmo, que entrou agora, estava lá também tocando, graças a Deus. Boa noite, Joelmo. E foi muito bom, foi uma bênção, né? Foi maravilhoso. Bom encerrar, e agora a gente vai se preparando aí, eles vão receber o Crisma dia 3 de setembro. Quer dizer, depois de um ano eles vão receber. Maravilha, maravilha. Tem turma nova para começar esse ano ainda, não? Só ano que vem? Não, vai começar o Crisma, mas não é comigo, é com o Eric, que está de volta, então ele vai continuar. Uma nova turma, e eu entro em hiato agora, eu retorno no ano que vem. Show. Eu peguei 2 turmas seguidas, então eu pedi para ver uma melhor elaboração para a próxima turma. Legal, beleza. Então vamos para o nosso assunto, né? O tema principal, o tema que a gente falou, decisões importantes a partir das virtudes. Então, vamos começar vamos começar do começo, né? Boa noite, Joelma. Aí escreveu aí boa noite. Boa noite. Então vamos começar a partir da decisão. O que a gente pode entender primeiro como decisão? Porque decisão qual é a palavra? Quando a gente fala decisão, a gente está falando de escolhas, né? Sim, escolhas, exatamente. A gente fala basicamente de escolhas. E como é que a gente pode, pensando filosoficamente falando, vamos pensar no raciocínio, filosofia, como é que a gente consegue entender decisão? Seria simplesmente escolha? Ou como é que a gente pode aprofundar esse ponto? Que não para não ficar uma coisa muito assim eu entendo que muita coisa no automático. Vamos pensar como um mapa mental, né? Você tem um mapa mental, você tem várias saídas. Então você vai para um lado, depois desse aqui você vai para o outro, daqui você vai para lá. Então assim, algumas coisas são, como eu posso dizer, são instintiva, reflexiva. Se a partir de uma reativa, reflexiva não, reativa. São reativas e não tem sem muita reflexão. Como que a filosofia vê isso? Fala um pouco. Então, eu vou tentar ser o mais prático possível, para a gente não ficar indo muito para A ou B, utilizar um termo que talvez crie mais confusão na cabeça das pessoas. Vamos pensar assim. Você mesmo já respondeu. Você falou, eu preciso sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, para saber como eu vou, eu preciso ter saber exatamente como é que eu faço para chegar lá. Como é que eu faço para chegar ali? Então, eu vou precisar ter, primeiro, a forma de chegar, como chegar, e para chegar lá, qual é o melhor caminho a tomar. Então, existem algumas ações que eu preciso fazer reflexivas, primeiro, e depois práticas, que na qual eu vou fazer com que eu saia do caminho A e vá para o caminho B. E isso pode ser realmente você ir para um local
quanto tomar uma decisão na sua vida e modificá-la, quer dizer, você ter uma mudança na sua vida. Então você vai ter que, primeiro, pensar a melhor maneira de lá chegar. Como é que eu faço para chegar ali? Você vai ter que analisar e depois você vai ter que fazê-lo. Vai ter que fazer o ato, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Né? E aí são necessárias algumas ações interiores e exteriores que vão tomar essa decisão. Eu tô segurando aqui porque aí a gente vai adentrando ao assunto. Sim, aí eu já vou dar uma viajada agora, que é quando a gente fala de uma viagem no tempo. Então, quando a gente fala de uma viagem no tempo, talvez se você conseguir voltar para um ponto inicial, aí eu estou falando tô viajando, agora eu estou extrapolando. Você volta para a gente toma a decisão, a gente começou aqui para a gente chegar aqui. Só que na hora que eu tomei a decisão aqui, se eu voltei no tempo, eu cheguei aqui, essa decisão, mesmo que eu queira chegar o que está no meio, não necessariamente eu conseguiria chegar. Então você acaba, essa maluquice, uma vez que você volta, você nunca vai chegar no mesmo lugar nunca. Você não teria como voltar. Você entende o que eu tô querendo dizer? Mais ou menos. Não, porque eu estou pensando na maluquice, porque assim, para cada... nas questões reativas, mesmo, que eu estou pensando nas questões reativas. A gente pensa muito assim, se eu voltasse no tempo, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, eu não faria nada diferente. Não, você vai fazer sempre diferente. Então, quer dizer, porque assim, quando você toma qualquer decisão que você toma, é sempre uma questão. Tem sempre as duas coisas, o que você refletiu e o que o momento ali o que está sendo ali apresentado. Então, assim, nunca... Vamos lá, então, por que a gente faz isso? Por que a gente chega num ponto de olhar a nossa vida para trás e falar assim, se eu tivesse 20 anos, eu não tomaria algumas decisões que tomei, porque eu queria estar melhor. As pessoas não gostariam de estar piores, as pessoas gostariam de estar melhor. As pessoas gostariam de ter tomado a melhor decisão. As pessoas gostariam de ter feito uma ação melhor para si e muito provavelmente para outra pessoa. Né? Então, eu queria ter ajudado mais os meus pais. Eu queria ter cuidado mais do meu corpo. Né? Sei lá, a pessoa tá com alguns problemas de saúde, queria ter cuidado melhor. Queria ter feito algum exercício para estar melhor fisicamente. Eu queria, tem até uma música do Titãs, que eles começam, eu queria ter amado mais, pensado mais, né? Ter visto só epitáfio. Por quê? Porque ali, e essa música, ela tem um caráter, se você pensar nela, ela tem uma maturidade, e aí também você pode pensar na questão dos cantores, que já estavam numa idade mais avançada do que quando começaram a cantar, que cantavam, se você pegar as letras hoje, eu sempre gostei dos Titãs, mas achava que eles cantavam um monte de bobagem. Né? Você pegar a primeira música, né? Não tem nada a ver com epitáfio, mas o epitáfio mostra uma maturidade de um ser humano que olha para a sua vida porque ele está vendo que ele está chegando na morte. E ele fala assim, eu queria ter feito as coisas diferentes, eu queria ter tomado as melhores decisões. Todo ser humano quer tomar as melhores decisões. E essas decisões, veja que interessante, né? Quando a gente fala da ética, a ética tem uma ligação muito grande com a questão da estética. Veja que mamãe, quando vê o filhinho fazendo malcriação, o que ela fala? Que coisa feia. Então, tomar a melhor decisão, fazer a melhor coisa, né? Tomar o melhor caminho é belo. Então, e aí a gente vai lá para os antigos, já que você falou de passado, eu estou falando da reflexão da vida e da morte, que a música do Titãs viu. Quando você vai lá para trás, os gregos, porque regras e definições e governo já existia. Só que quem começa a refletir isso são os gregos, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. E eles começam a ver que as ações humanas levam o homem a tomar as melhores decisões, que isto é belo,
colabora não apenas consigo, mas com o próximo. E quão melhores elas forem feitas, quer dizer, eles começam a perceber que isto leva o homem a uma excelência de ato, que é o que a gente chama de areté, né, que seria virtude, né, mas a virtude na excelência, não apenas a virtude humana comum, mas uma virtude mais elevada mesmo. Então você tem a virtude ali e você tem o ato de excelência, quer dizer, a pessoa que age da melhor maneira, mais consciente. Como é que a gente pode explicar isso? Você tem uma pessoa que gosta de futebol, mas tentando jogar ele não consegue jogar, que é o meu caso. Você tem uma pessoa como meu pai, que tem facilidade para jogar a bola, né? E aí ele vai... Oi? Ele está conectado aí, ele está aí. Ah, então ele vai ouvir. Então, ele tem facilidade para jogar bola, né? Tem a capacidade, tem o entendimento e tem a qualidade de, ao estar com a bola ou sem a bola, ele sabe como vai agir e tem o reflexo para fazer isso. Então, ele vai ter mais excelência do que eu. Se eu acertar uma vez jogando bola, eu acertar um passe para um gol ou fizer um gol, vai ser um bom ato. Mas eu não tenho esta qualidade seguida. Ele já faz com tanta precisão e tanta qualidade, muitas vezes, que ele já possui a virtude do futebol, né? A virtude ali, ou seja, que a gente chama, o cara joga muito bem, ele é um craque, né? Então, isso explicando no sentido esportivo. Mas isso, para qualquer ação nossa, pode ser considerado uma virtude. Quer dizer, se você tem um ato comum, é só um ato, foi um bom ato, você teve um ato bonito, um ato belo, uma pessoa deu uma esmola para um mendigo. Foi um ato belo, mas ela costuma dar esmola muitas vezes? Não, então ela fez um bom ato, mas aquilo não é uma virtude nela. Mas uma pessoa que costuma ter esse coração mais aberto para ajudar os outros, ela é uma pessoa generosa, e ela já tem a virtude da generosidade. A pessoa fala, nossa, que bonito, é uma pessoa tão generosa, é uma pessoa que ajuda tantas pessoas, né? Acolhe um amigo dentro de casa que ficou doente, né? Aí eu lembro da minha avó, que acolheu tanta gente dentro de casa, né? E senhoras e senhores, assim, pessoas que nem eram da família, né? Ela cuidou como se fosse da família, assim, você fica impressionado. E tantas histórias que a gente escuta aí de pessoas que recebem, às vezes pessoas, né? A gente até falava da Dona Terezinha. A gente até falava da Dona Terezinha que acolheu diversas pessoas na casa dela, né? Então era uma pessoa naturalmente generosa, ela não fazia esforço. A virtude, quem começa a fazer um bom ato e quer repeti-lo, é um ato bom, mas quando ele se torna natural dentro de você, é que ele é uma virtude. Porque você já não tem não é que não tem o esforço, mas você faz naturalmente, né? Que daí, como o Vaguinho disse aqui, tio Miro joga muito, né? Joga. Ele quase foi profissional. Aí a gente entra naquele ponto que quando a gente fala do cara que é músico, a gente cita muito o músico como virtuoso, né? Virtuose, né? Não é sim. Porque assim, na verdade, não é a virtude como a gente entende, mas é a virtude nesse sentido da prática, da excelência, né? E aí a gente pode explicar uma outra coisa, que existe um erro nessa análise quando falam de músicos. Porque o que acontece? O cara que não sabe tocar, mas quer tocar, ele te irrita, né? Então é ruim. Quando o cara tá tentando tocar, ainda não consegue nem afinar direito as cordas do violão, aí você começa a ouvir, o cara não consegue fazer a batida correta, não consegue fazer uma escala correta, pentatônica, diatônica, não consegue fazer um acorde bem feito, tá mal apertado, mal pressionado no violão. Fala, isso aqui tá incomodando demais. Só que quando você pega um cara extremamente talentoso, muito talentoso, toca demais, e aí ele toca lá a guitarra dele, e você fala, mas peraí, é só barulho também. Tá começando a ficar irritante esse excesso. O cara toca muito rápido, né? O pessoal usa o termo frita a guitarra, mas o cara não consegue tocar com outros músicos. Né? Ou então não consegue haver uma harmonia da guitarra dele com os outros, porque só tem ele ali.
Então, o que que é isso? Isso também é ruim, porque ele vai para um outro excesso, né? Então, a virtude, ela sempre está no meio. Ela nunca vai para o excesso e nunca vai para o baixo. Quando ela vai para o baixo, quer dizer, para o ruim, é porque ela não consegue ter a virtude, mas ela fica tentando ter um ganho ali, ela vai para o que a gente chama de vício. Uhum. Quando ela vai para o excesso da virtude, quer dizer, o cara vai para além, então aí o cara está se excedendo, então ele também acaba caindo no erro, né? O melhor exemplo que a gente tem disso é de pessoas que têm naturalmente uma coragem, né? Só que o excesso de coragem é prepotência, né? O cara vai para o excesso, né? Ele vai às vezes numa agressividade que ele corre um risco de vida desnecessário. Não é momento de correr risco de vida e o cara coloca tudo, pode acabar se acidentando e tudo mais. E também não podemos ser covarde, né? Então você tem os dois pontos ruins aí. Então, Santo Tomás de Aquino já dizia, a virtude está no meio. E aí, você me lembrou muito, quando estava falando de epitáfio, do Koff, a primeira aula do Koff. Quando Sim. o Olavo pede para fazer o seu epitáfio, né? Na verdade, né? O seu próprio epitáfio, né? Necrológio. 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 Isso. Então, você contar a sua história, como se fosse uma pessoa que está contando a sua biografia. Então, ela precisa relatar quem foi você. Né? Então, você precisa escrever isso no caderno, de modo que você faça com que isso sejam as suas metas do que você pretende ser como pessoa. Isso é uma análise, inclusive é uma anamnese, o nome correto disso é anamnese, que você faz uma análise de vida, até para você poder ter foco, né, no que você vai fazer, como você vai fazer. Né? Isso aí é importantíssimo. Isso é que o Olavo, o pessoal não sabe, ele é socrático, né? Então, como ele parte da linha socrática, ele propõe como primeiro nível aí uma análise de vida. Explica só um pouco o que é socrático. Que vem de Sócrates, Platão e Aristóteles ali, da trinca, né? O trio, né? de Sócrates, Platão e Aristóteles. Não, entendi, mas qual que é a lógica aí deles? A lógica de um filósofo socrático é a seguinte: ele entende que a filosofia não está separada da sua vida. Então, você não pode ser filósofo se aquilo que você analisa na realidade não tem implicação direta na sua vida. Né? Porque algumas pessoas preferem analisar a filosofia como se fosse um instrumento de laboratório, né? Eu estou olhando a realidade aqui, vamos ver ela aqui, olha, as coisas acontecem assim, como se fosse uma pessoa que está de fora. Não é assim que um socrático pensa, né? Uma pessoa que vai na linha de Sócrates, Platão e Aristóteles, ele entende que eu estou dentro da realidade. Né? Eu não sou a coisa mais importante do mundo. Então eu preciso entender essa verdade que se esconde sobre a realidade e viver a partir desta realidade que se mostra a mim. E não fugir disso. Então é nesse sentido a ideia da filosofia socrática. Maravilha. Boa noite, uma coisa... Boa noite, Solimar. Gênio só se for da lâmpada, né? O gênio da lâmpada. Sol, tudo bom? Muito tempo, hein? Agora ela tá lá em Pedro II, comemorando o aniversário da cidade, não vai vir mais para São Paulo. Aí, mano. Tá lá com os alunos dela. Que beleza. E as filhas, né? E as filhas. Então, agora vamos dar uma pausa para falar dessa questão que a gente está falando agora, das questões das decisões, das análises de cenário, da análise de como a gente vive. Eu vou dar uma pausa, porque vamos falar especificamente de virtudes. A gente veio falando, vamos dar uma pausa aqui, aí vamos pular para virtudes. Depois que a gente pulou para virtudes, a gente volta, junta tudo e aí a gente vê o que o pessoal vai perguntar, para onde que a gente vai. Então vamos falar um pouco de virtudes. Qual que é o melhor entendimento para a gente falar, para a gente entender de virtudes? Que a gente falou um pouco, a gente já deu umas pinceladas, mas assim, falando de virtudes especificamente, qual que seria a melhor expressão, de forma simples, para explicar a virtude? Então, eu acho que é aquilo que eu disse, assim, um bom ato
que já não é só um ato repetido uma vez, mas ele é repetido muitas vezes e ele é natural no ser humano. Então, é um ato que já faz o bem, que procura o bem já de modo natural na pessoa, né? Ela tem já esse ato comum dentro dela. Eu diria que virtude é isso. Se a gente ficar inventando muito mais, né, eu acho que é... Só que não é um ato mais, né? Ele já é um hábito, desculpa. Um ato que repetido muitas vezes se torna um hábito e é um hábito bom. Um bom hábito, que eu falei bom ato ou não, é um bom hábito, se tornou comum na vida da pessoa. Um hábito bom. Então, esse hábito bom é a virtude. Né? Você já faz com tanta tranquilidade que você já tem qualidade naquilo que você faz. É aquele negócio, tudo que você faz, na sua regularidade, você acaba no que seria o ordinário é sempre um ato bom, né? O ordinário, ele sai do ambiente comum, hoje a gente fala ordinário, as pessoas entendem de uma forma negativa o ordinário. É o comum, né? Que para quem não sabe, o ordinário é o comum. Então, pessoal, a gente fala ordinário, as pessoas elas confundem o ordinário com o comum. A mesma coisa do medíocre. O medíocre ele é mediano. É o médio. É o médio, só criou-se uma questão, um sentido negativo disso, né? Sim. Aí, assim, agora eu vou explanar o meu pensamento, a forma como eu penso. Ou eu penso em mapa mental, ou eu penso em tópico, né? A minha forma de pensar é bem, vamos dizer assim, quadrada quando a gente está falando de alguns assuntos específicos. Então, como que a gente pode... para não fugir, né? Oi? Para você não fugir, né? Para não fugir, porque eu fujo. Eu tenho, assim, como o bom sanguíneo, eu viajo na maionese e se deixar eu vou... Daqui a pouco a gente vai estar falando das baleias dos Açores e por que são os lobos marinhos, são os lobos marinhos e não as focas, né? Mas enfim, voltando aqui. Então, como que a gente pode dividir essas virtudes? Pensando como sociedade, como vida civil, e aí eu vou trazer a questão religiosa, a questão cristã para o assunto, porque eu não posso deixar de falar sobre a visão cristã em momento algum da minha vida. Então, como que a gente pode trazer dessas duas formas, esses dois cenários, vamos dizer assim, e como eles se juntam depois? Né? Ou, assim, porque essencialmente ele vem no Ocidente, ele é o judaico-cristã, né? Que a gente trouxe para a sociedade e hoje o pessoal esquece a origem, só pensa no hoje, numa vida laicista, civil e sem lembrar a origem de onde vem e por que se pensa dessa forma. A gente voltando lá para a Grécia, pensando como é que a sociedade foi percebendo isso, eu mencionei, né? Igual a mãe que viu o ato da criança falar, ai, que feio isso que você fez. Então perceberam que existiam alguns hábitos que eram bons e ele melhorava a vida da pessoa. E outros hábitos que não eram bons, eles até possuíam um ganho, mas com o tempo se percebia um desgaste, uma dificuldade da pessoa. A pessoa não conseguia conquistar as coisas que ela desejava. Então começou a se perceber na sociedade, e até para o bom andamento da sociedade, ou seja, para o indivíduo e para o comunitário, quer dizer, para o geral da comunidade, que alguns atos, quando eles ocorriam, eles prejudicavam e outros melhoravam. E que eles, quando eles eram muito bons, quando eles eram excelentes, eles não eram só bons, eles eram bons e belos. Né? Tem um termo, mas é um termo tão complicado, eu não vou usar ele. Né? Mas diz aí, mas pode falar, é bom que as pessoas saibam. Cortou. Calocagatia. 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 O bom e belo. Bom e belo. Eles começaram, o bom e o belo. Né? Então os atos eram bons e belos. Então quando se chegava nisso, eles falavam, opa, esse é um ato excelente. Ou seja, era o arete que eles buscavam, a arete grega, né, que era a excelência. Esse ato é excelente, isso aí é excelente, esse hábito é excelente. E eles começaram a perceber que tinham algumas coisas que ajudavam, algumas coisas que perdiam. Então, opa, isso aqui é vício. Isso aqui está fazendo o cara se perder. Não, isso aqui é bom, isso aqui está fazendo ele superar. E
foi se percebendo com o tempo, isso se desenvolveu principalmente, isso aí tem esse desenvolvimento, chega-se próximo disso, mas eu acho que nós estamos ali já com a igreja de 4 virtudes que se tornaram como uma bússola, né, que você tem norte, sul, leste, oeste, as principais. Todas as outras estariam dentro delas. Né? Todos os outros hábitos seriam derivados, vamos dizer assim, dessas 4 principais, que são chamadas de virtudes cardeais. Né? Então, essas 4 virtudes cardeais, elas são um norte para todos os outros hábitos que nós deveríamos ter e que elas correspondem ali a alguma área de uma dessas. Né? Então, você tem norte, sul, leste e oeste, você vai ter prudência. Os pontos cardeais. Você vai ter prudência, justiça, temperança e fortaleza, que guiam e norteiam, né, a nossa vida. Então, essas 4 virtudes, todas as outras virtudes que nós temos estão dentro delas. Elas são as principais e envolvem o todo. Assim como, se a gente falar dos vícios, né, que as pessoas às vezes têm dificuldade, por exemplo, você falou da igreja, quando as pessoas falam na igreja da palavra pecado, alguns sofrem da dificuldade de entender que não se trata de uma regrinha que alguém parou e falou assim, isso aqui não pode, né? Como se fosse uma brincadeira quando a gente é criança, olha, agora só, sei lá, seu rei mandou que agora, vaca amarela, alguma brincadeira assim, seu rei mandou que não pode mais fazer isso aqui, aí ninguém mais pode, só pode ficar pulando numa perna só. Não foi assim. Foi uma percepção de que alguns hábitos faziam o homem se perder, né? E qual que é aí nós não chamamos de pecados cardeais, nós chamamos de pecados capitais, né? Que seriam pecados cabeça, né? Que seriam vícios que esses 7, aí no caso são 7 que ficaram determinados, que seriam o motor e a base de todos os outros vícios. Em algumas listas não são 7, são 8. Né? Porque em algumas pode estar o orgulho separado da vaidade, em outros vai estar, ao invés da palavra preguiça, vai estar tristeza, em vez da inveja vai estar tristeza, em outros, ao invés de preguiça, vai estar assídia, mas basicamente vai para a mesma ideia. E aí quando chegou São Gregório Magno, ele falou, são esses 7 aqui, fechou a conta e está determinado. Né? Então tem todo um desenvolvimento também dos pecados capitais. Mas as virtudes também foram dessa forma. É isso. Né? Dando essa base geral aí dos 4 virtudes. Mas fala de cada um. Eu anotei aqui a prudência. Como é que a gente pode explicar a prudência? Vamos lá. A gente tinha falado logo no começo sobre ir do ponto A para o ponto B. Quando você para refletir sobre como ir, e a gente pensa na prudência, a prudência é chamada, por alguns sábios, o próprio São Bento vai dizer que ela é o pai, né, das virtudes. Por quê? Porque ela é aquela que ordena todas as virtudes e decide a forma correta de fazer no momento certo a coisa. É ela que vai te ajudar a tomar a melhor decisão para chegar no caminho. Algumas pessoas utilizam de um modo errôneo quando fala de prudência, quando a pessoa pensa assim, eu não vou fazer isso não, porque eu vou ser prudente, eu não vou. Não, isso aí pode ser covardia, de você não tomar uma ação. Mas a pessoa utiliza o termo, eu fui prudente, porque eu não fiz. Não, ela pode ter sido covardona. Né? Então, às vezes, a prudência será o ato de fortaleza, de suportar a dor, de encarar o momento. Porque às vezes você não tem ponto de correr. Aliás, esse negócio do cara, eu vi, aliás, mas não caiu não, né? Voltou. Quase caiu o celular. Quase caiu o aparelho. Tá. Covardia.
Não, é uma covardia. Sim. Esse negócio da pessoa ficar, eu não fui, eu não vou fazer. Não, a pessoa ter a firmeza, né, de decidir, não, precisamos fazer. Então, quer dizer, ainda não é a fortaleza. Veja, ainda não é a fortaleza, mas ela decide fazer porque ela sabe que aquilo será o melhor a fazer, por ela ou por outros. Então, quando um pai, né, decide, né, tomar uma ação firme, ou com o filho, ou para os filhos, ou, né, alguma decisão corajosa, eu estou tentando lembrar aqui, eu esqueci o nome do rapaz, mas o Vaguinho talvez saiba, ele faliu totalmente, em alguns anos aí. O cara pegou e falou assim, não, eu não vou ficar parado. E ele tomou uma decisão corajosa e prudente. Não, eu sei o que eu quero para a minha vida. E ele começa a vender água na praia. Depois ele até faz um discurso que bomba na internet, né? O cara começou a vender água. E ele se recuperou. Né? Mas por quê? Porque naquele momento ele podia ter falado, vou ficar aqui chorando. Né? Porque eu não tenho pra onde correr, estou passando fome, estou mal, estou sem dinheiro, sem nada, estou aqui na praia, né? Vou chorar. Talvez seja a melhor decisão. Mas não, a decisão dele foi uma decisão refletida. Rick, isso. Rick. Ele decide e fala, eu vou tomar essa decisão aqui, porque essa decisão é a melhor a se tomar nesse momento aqui. E aí ele vai. Né? Então, quer dizer, a prudência não age sozinha. A prudência é aquela que decide a melhor forma de agir. É uma coisa refletida. Em referência a ontem, é o cabeça fria e coração quente. Não deixa de agir, mesmo na adversidade. Né? Mas ele age, ele toma a melhor decisão, ele persevera, né? Ele continua, ele não... Então, a prudência, a gente pode partir daí. Teria muitas coisas aí, mas a gente podemos só ficar... Você falou uma coisa como que é? Você falou do fogo no coração, como é? Eu esqueci agora. Cabeça fria, coração quente. Coração quente. Seria a junção desses dois pontos a temperança? Não, temperança é outra coisa. Não tem nada a ver. Então, o que é a temperança? A temperança, o nome vem de tempero. Vamos lá. Você vai fazer um arroz. Se você colocar muito sal, vai ficar ruim. Se você colocar pouco sal, fica insosso. Então você tem que pôr uma justa medida para que realce o sabor do alimento. E não fique com gosto de sal e também não fique com gosto aguado ali, que você fala, nossa, parece que eu estou comendo uma papa aqui. Então, a temperança vem de um tempero, quer dizer, de um justo equilíbrio, ou melhor, de um autodomínio. Por quê? Essa é uma virtude essencialmente individual. Ela mexe com você por dentro. Então, ter um autodomínio significa que você terá um autocontrole sobre diversas coisas. Por exemplo, vou pegar um exemplo que eu estou tentando ter a virtude. Né? Então, eu estou na luta. Ainda não tenho a virtude, mas, por exemplo, eu não tinha o costume de fazer exercício. Então, eu tinha o vício da preguiça, não sei se é nesse sentido, mas assim, não fazia nada, então... tem um outro termo que o pessoal usa muito, assim, o cara tá ali... Da procrastinação? Não é procrastinação. Não é deixar de fazer para depois. É de não fazer mesmo, ficar sem fazer exercício, ficar paradão e tudo mais. Né? Falar, o cara não faz exercício. O cara não faz exercício, fica lá largado. Sedentário. Ocioso, então, sedentário. Estava no sedentarismo. Ok? 85 quilos, sedentário, né? E comendo bastante.
eis que chega um momento, falei, é melhor eu melhorar esse negócio aqui. 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás. Aí o que eu fiz? Fui um médico, comecei a conversar, nutricionista, né? Compro o curso, começo a fazer exercício, modifica a alimentação. Então você começa a fazer um monte de ações para quê? Não é para parar de comer. Você não pode parar de comer. Se você parar de comer, você morre. Mas também para não ser escravo da comida. Né? Mas para ter um justo equilíbrio com a comida. E um justo equilíbrio com o meu corpo. Por quê? Porque se eu ficar só sentadão aqui, e era o que estava começando a acontecer, começa um monte de dor nas costas. Eu não conseguia... Aqui, né, o pessoal não sabe, eu moro em Jandira. A estação de Jandira, para chegar na estação, eu preciso subir uma escada. E eu chegava na escada quase morrendo. Então, o que eu fiz? Eu decidi começar a fazer alguns cursos pela internet, né? Na época nem estava podendo ir para academia. Então eu falei, eu vou fazer de casa, não vou ficar esperando abrir a academia, que aí também viraria uma outra desculpa. Né? Então eu precisava prudentemente tomar a melhor ação e a mais rápida no momento. Então, como não dava para ir para as academias, porque ainda estava tudo fechado, ainda estava tudo confuso, então vamos fazer pela internet. Aí comprei e comecei a fazer. Comecei a fazer os exercícios, modifiquei completamente a alimentação, sem deixar de comer as bobeiras. Um detalhe. Que as pessoas pensam assim, ele se restringiu completamente. Não. Mas, assim, não era todo dia. Se tornou um dia próprio. E eu fui reduzindo outras coisas. Bom, em 1 ano, eu subo correndo a escada de Jandira aqui, né? E eu tô com 71 quilos. Então, eu estou me sentindo super bem. Que era o que eu não me sentia 1 ano atrás. Fisicamente, eu estava mal. Né? Eu não estava me sentindo bem. Então, isso daí, você começa a fazer o quê? A criar um autodomínio sobre o seu corpo. Quer dizer, a comida não me domina mais. Né? Não é o meu caso, mas digamos assim, eu bebesse demais, eu seria um alcoólatra. Você não pode ser escravo da bebida. Você precisa ter controle. Quer dizer, se você não possui o controle sobre as coisas te controlarão. Você será dominado por elas. Então, aí é a perda do domínio. Você não tem domínio sobre si. Seja sobre bebida, sobre comida, sobre dinheiro, sobre qualquer coisa. Agora, quando você compreende para que essas coisas existem e você as usa com sabedoria, você usa para o seu bem e também para o próximo, você possui um autodomínio, você controla e você não é mais dominado por elas. Então, isso aí é a temperança. Aí você tem a prudência de agir, saber para onde vai, de agir e de forma equilibrada com a medida correta de do tempero que você, para sua vida, do que você entendeu como prudente. Exatamente, porque eu sei o que eu quero. Entendeu? Se eu sei o que eu quero, tipo, eu quero estar com esse peso. Igual agora, o endócrino quer que eu ganhe massa. Só que ao mesmo tempo, eu estou tendo que olhar, porque me passaram um cardápio novo, e tem coisas ali, por exemplo, eu nunca tomei aquele whey protein. Então eu estou tendo que olhar com calma, porque eu não posso simplesmente tomar um negócio e saber assim, tipo, eu preciso entender como é que essas coisas vão ocorrer em mim. E aí tem coisas também que eu preciso comprar, né, para fazer, tem alimentos que não tinha o costume de comer, então eu estou revisando para poder dar esse passo. Aí agora eu fiz um novo exame, volto no endócrino para poder saber exatamente o que eu tenho que fazer. Então, eu estou dando passos lentos até para não tomar a decisão errada. Por quê? Para ir fazendo devagar. E eu não... Porque assim, você sabe que o whey, o cara tomar demais e ele não fizer exercício de acordo com a quantidade que ele toma, não faz bem. Ele precisa tomar... Da cálculo renal. Cálculo renal, então, ele precisa tomar e fazer exercício. Ele precisa fazer de acordo e tal. Então, tudo isso... Né, ainda é uma questão de adaptação. Então, como eu nunca tomei, eu vou dar um passinho para trás aí, vamos devagar. Mas ainda não estou na fase... Eu já estou ganhando massa no sentido de estar fazendo exercício e você vai vendo modificações do corpo, mas não que... Né, o pessoal vai me ver aí na rua, vai ver o mesmo magrelo de sempre. Mas
Não vai ver. Vai ver um Paulo Musi, né? Leandro Musi. Não verei. Não verei. eu acho que não vai ver mesmo que eu faça exercício. Eu não tenho físico para isso daí. Não quero também, não pretendo. Para quem não sabe, o Paulo Musi é um cara que ele é fisiculturista, é médico, tem canal no YouTube, o cara é super famoso nesse meio de fisiculturismo. E aí... Ele, Cariani. Esse é o Xará Cariani, é o Renato Cariani. Aí entra aquela... Aqui entra aí entra a fortaleza. Porque assim, você vai ter que lutar para você vencer, para você conseguir manter o tempero, para você saber, para você ir para onde você quer ir, você precisa ter fortaleza para suportar os reveses, as contrariedades, as lutas, principalmente as lutas internas. Então você precisa ter essa fortaleza para você suportar. E exatamente esse é o sentido da virtude da fortaleza? Sim, é porque o pessoal sempre pensa que fortaleza é o cara ser corajoso, pegar uma espada, pegar uma arma e matar o bandido, né? Se fosse assim, apenas os bombeiros e os policiais seriam homens corajosos. Né? Mas essa época de glória dos grandes soldados também já passou. Né? O período o período dos grandes contos gregos, da mitologia grega, naquele período e pouco tempo depois, onde ainda existiam as guerras antes das polis crescerem, né, das grandes cidades crescerem, você tinha a glória das pessoas, realmente o homem que ia lá para lutar. Né? Quem assiste o filme Troia, tem a cena em que a mãe do Aquiles fala para ele, olha, você tem uma escolha, você pode pegar aqui, ficar com uma esposa e tudo mais. Ou você pode ir lá para a guerra, ser o melhor soldado, vencer a guerra e o seu nome será lembrado para todo sempre. Você será glorificado e aí sim você será eterno. Esse era o conceito de eternidade. Quer dizer, o seu nome ser lembrado para todo sempre. Então você fez algo que causou um impacto tão grande na sociedade, né, de tal maneira que você será lembrado para sempre. É lógico que isso é muito, muito importante, que existam homens e mulheres assim, que modifiquem a sociedade, porque a sociedade vai depender dessas pessoas, mas, né, a glória, né, ou digamos assim, esta glória interior, ela tem hoje outro fundamento. Então a fortaleza, para nós do dia a dia, no comum, ela vai estar nos pequenos atos e hábitos, cujo qual essa perseverança que eu falei, né, de você se manter, e como você falou, de suportar essas dores, né, putz, grilo, fazer exercício não é gostoso, né, tem um momento depois que até dá um certo prazer, mas no momento que você está fazendo, é até doloroso, né, é ruim, você está ali, o braço treme, a perna cansa, né, ou ter de tomar uma decisão por aquilo que você compreende ser verdade e você lutar por ela e enfrentar as acusações contrárias de modo que isso lhe gere humilhação, né, e você tenha às vezes de engolir sapo, mas você sabe e se mantém firme por aquele propósito que você se determinou a fazer, é aí onde reside a fortaleza, porque ela vai residir dentro de uma humildade que entende a dor que precisa passar, quer dizer, igual pessoas que falam assim, eu queria tanto tal coisa. Aí você fala, então por que você não faz? Não, vai dar trabalho. Quer dizer, ela está vendo que tem um custo, né? Aquilo tem um valor, então se tem um valor, tem um custo, quer dizer, vai custar para você um esforço e você vai ter que pagar, né? Você vai ter que, né? Não é só financeiro, mas no sentido de um custo interior que você vai ter que se desgastar para obter alguma coisa. Né? Então tem isso. Se você não fizer, não vai ter, né? No pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho.
né? Se não tiver dor, não vai ter ganho. E aí fala, ó, você vai ter que pagar o preço para você conquistar aquilo. Então, primeiro precisa ter uma resignação, uma humildade, mas ao mesmo tempo que existe uma humildade interior de aprender, compreender o caminho, né? Aprender com quem sabe, perguntar, né? Esperar, aguardar, também precisa caminhar e pensar grande. Essa justa medida aí do humildade precisa ter uma outra coisa, porque você não pode ficar só suportando. Você precisa avançar para conquistar, que é a magnanimidade. Esse pilar tem que estar junto aí. O que é a magnanimidade? É o pensar grande. É o olhar onde ainda ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Né? Eu ouvi ontem, né? Eu falei brinquei o negócio do cabeça fria, coração quente. Eu estava vendo a entrevista do Abel Ferreira e ele falou que ele fala para os jogadores assim, antes do jogo, mentalize o jogo. Pense você jogando e fazendo a jogada e conseguindo aquilo que você está fazendo na sua posição. Então, quer dizer, ele faz o zagueiro pensar como ele está defendendo, como ele está tirando a bola no escanteio e tudo mais. O atacante chutando para o gol, tirando, né? Fazendo com que a jogada seja, ou então tocando a bola, batendo a falta para o pessoal. Ou seja, ele quer que os caras pensem o jogo para que consigam obter o resultado. Então ele já fala assim, pensem grande, quer dizer, não pense pequeno. Não pense que você vai jogar mais um jogo. Não, esse é o seu jogo. Essa é a partida. Essa é aqui que nós temos que fazer. Nós temos que fazer história. Ele mexe com o brilho dos caras. Então, a virtude da magnanimidade é isso. É você, dentro de você, né, ser o seu técnico, né, igual o Abel, e fazer a pessoa, no caso você, pensar grande. Né? O que você está fazendo, você quer que a coisa seja maior, e maior, e maior, e maior. Né? Não tem nada errado nisso, não. Sem entrar. Então, aí que tá. Aí entra aquele ponto da loucura, né? Assim, só lembrando, o Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras. Sim. Né? Quem está falando o Abel é o nosso amigo ali, o Abel. O Abelzinho ali, né? Não, mas o lance, então, aí a gente entra naquela questão. A gente vai voltar um pouquinho na prudência. Que você vai definir o caminho, a sua reta, você vai ver para onde você vai seguir. Você vai ter o tempero, seguindo a justa medida, você vai seguindo. Depois você vem com a fortaleza, sendo firme, resistente, encarando os desafios, o risco para que você tem para você encarar. Tem a magnanimidade, que é onde você vai pensar grande, onde você vai pensar. Qual que é, nesse caso do pensar grande, qual é o limite ali? O limite é o do real? Ou é do real, da realidade, do que a realidade é apresentada nesse momento, né? Porque a gente pensa uma coisa e todo mundo está vendo errado. Então eu vou, na minha cabeça, eu estou pensando lá na frente uma coisa gigante. Só que assim, na maioria, na grande massa, no consciente coletivo, essa realidade é pequena. Então assim, qual que é o limite aí? Onde é que se para poder chegar, para você, putz, eu estou viajando na maionese ou eu... Não, vamos embora que parece que eu estou viajando na maionese, mas eu vou alcançar, eu vou chegar lá. Onde é que está esse limite? Existe esse limite? Se é que existe. Eu acho que não. Eu acho que não tem um limite. É lógico que vai ter um limite natural, né? Que a própria realidade vai limitar. Mas o que você for fazer vai até o fim e vai até onde der. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que não tinha dinheiro, não tinha um centavo no bolso, olhou para um gramado com uma amiga, que era o Padre Pio de Petriotina, e olha um gramadão assim, você encontra no filme dele. Ele olha um gramadão gigantesco. Aí ele olha para ele e fala, você tá vendo? Ela, vendo o quê? Tipo, tô vendo um gramadão aqui. Aí ele, aqui, ó, o hospital. Aqui, ó, tem tantos andares, aqui, ó, ali tá os médicos já fazendo a cirurgia, aqui tá a entrada, aqui tá não sei o quê. O cara descreveu todo o hospital. Vocês procurarem a foto, né, do hospital que o Padre Pio levantou, é um negócio assombroso, de tão grande que é. Você fala, não é possível que um homem que tinha a volta de pobreza, ou seja, ele não mexia com dinheiro para si. Ele usou todo o dinheiro para as pessoas doentes.
E não só isso, ele morava numa cidade, também era pobre, não era só ele. Então, o homem fez um milagre exatamente porque ele pensava grande. Né? Porque o pessoal, é assim, Deus quando age na realidade, o milagre não quebra a realidade. O milagre está dentro, está envolvido na casca. Porque ele faz parte, milagres lá acontecem. Então ele não pode ser uma coisa que está fora da realidade, ele está dentro. O milagre é uma possibilidade. Certo. É uma possibilidade rara, né? Mas ele acontece. Ah, mas acontece muito, né? Então não é raro. É raro ainda, porque senão, né, não indo para o lado poético, todo dia é um milagre, porque você acorda, tal. Não nesse sentido, mas um milagre verdadeiro. O que foge do entendimento da natureza, né? Isso, do entendimento comum que a gente chama de leis, né? Leis gerais do universo, as coisas costumam acontecer assim, de repente vem né? Mas isso daí, apesar de a gente não estudar profundamente, está envolvido na realidade das coisas. Por quê? Porque tudo foi criado por Deus, pô. Não pode estar fora. Aqui, o Vaguinho falou uma coisa importante aqui, ó. A magnanimidade não pode se confundir com a megalomania. Não pode. Ponto, né? Aí é o excesso. Esse é o ponto, né? Aí é o excesso. Por quê? Porque aí o megalomaníaco, o que acontece? É aquele cara que ele faz tudo só por isso. Né? Isso aí vira a única causa e ele não olha mais para nada. Né? Não é um homem só focado, é um homem doente agora. É um megalomaníaco. A gente pode dar um exemplo para as pessoas saberem que é um exemplo bobo, mas é uma megalomania. Por exemplo, televisão. Você tinha, na década de 90, começo de 2000, aquela disputa da audiência do domingo. O Gugu era megalomaníaco. Aquilo fazia mal para ele. Para a saúde dele, inclusive. Por quê? Ele fazia o programa e ele ficava próximo dele com um contador de audiência. Para saber como é que estava a audiência dele com a do Faustão. Para ele saber o que ele tinha que fazer, e ele ficava a todo momento. Os caras falavam que ele ficava maluco de passar mal e de, assim, provocar todo mundo até o negócio, até ele estar ganhando. Até ele virar. Caceta. E haja banheiro do Gugu. E aí eu toco o banheiro do Gugu e bota o Luiz Ambuel com a bunda pra cima. Olha! Aí vai! Agora soquei! Não, agora pra você! E vai. Mas o que era isso? Era uma megalomania. Então, por que era uma megalomania? Porque não tinha regra. Né? Chegasse no ponto, não, temos que colocar um negócio maior, e aí você põe isso, daqui a pouco você põe uma matéria pesada, e você tem que colocar o ET de Varginha, tem que pôr o ET de Ilu, e aí o Faustão entrou nessa loucura também. Só que diferente do Gugu, que quase se autogovernava, porque o Silvio Santos vai você, cuida aí. O Faustão tinha os diretores da Globo, a Globo funcionava na década de 90. Quando eles fizeram o sushi erótico, lá colocaram a mulher no sushi, 3:30 da tarde, o que a Globo olhou e falou, não, isso aí não vai pôr mais isso não. O Faustão parou com isso, teve que parar. Porque os caras falaram, isso aí você tá indo pro excesso, cara, vocês vão entrar nessa guerra da audiência aí. Né? Então, era um negócio que não tinha lei, era uma terra sem lei isso daí. Aí depois pode ser uma terra sem lei na sua vida. Aí entra, acho que a Nestlé ou a Procter & Gamble que juntou os dois. Para Nestlé, fizeram, é isso. Exatamente, histórico isso aí. Mas é um exemplo de megalomania, para o pessoal poder ter uma noção assim, de como a pessoa perde o foco e aí ela deixa de fazer o bem. Porque um cara que está na mídia, igual nós estamos aqui aparecendo para pessoas, precisa haver uma responsabilidade com a qual o que eu vou falar e eu vou oferecer para o outro não pode ser qualquer coisa, né? Terra de ninguém, como diz o Vaguinho, não pode ser vale tudo, né? Velho Oeste, não pode chegar nesse ponto. Que aí a gente começa a tocar a última virtude aí, né? Lembrei do Tim Maia agora, só não pode dançar homem com homem nem mulher com mulher, né? O resto vale. Au! Au! E aí,
Eu vou começar, já vou começar o último aqui, que não falando. Enrosquei agora. Começa de novo. Começando de novo. O último ponto aqui é falar de justiça, né? Uma coisa que eu Tá. sempre falo, justiça é justiça, ponto. Na hora que você coloca o adjetivo justiça social, justiça etária, justiça étnica, justiça sei lá, não importa. Na hora que você coloca esse ponto, você coloca uma adjetivação, você acabou com o sentido de justiça. Porque justiça é o que é justo, ponto. Né? Tanto é que existe um ditado: nem tudo que é legal é justo e nem tudo que é justo é legal. Né? Quando a gente fala de uma questão. E onde a justiça acha nesse caminho da virtude? Então, a justiça, agora vem as surpresas, né? A justiça é um caminho de amor. Justiça é dar ao próximo aquilo que é devido. Numa linha mais do Antigo Testamento é: não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito com você. Na nossa, assim, a gente fica na justiça no sentido do amor, ainda não no sentido de um amor divino, no sentido de que Deus é amor. Vamos baixar. Não é o ágape ainda, tá? Vamos baixar o negócio. Mas é no sentido de você fazer ao próximo aquilo que é devido. Já que a gente falou de evangelho, mas antes de entrar no ágape, quando Jesus é perguntado sobre a moeda, e ele fala assim: quem que tem que pagar imposto? Tá, quem que está nessa moeda? É o César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Não é para falhar com um ou com o outro. Você precisa ajudar a cidade. Né? Quando Jesus fala isso, ele está falando: nós precisamos ajudar aqui. Nós precisamos ajudar. Existe uma comunidade. Você não nasceu, você não está sozinho no mundo. Você, quando nasceu, você percebeu que existia dentro, junto com você, depois de um tempo, você percebeu que tinha um negócio chamado papai e mamãe. Então, ali você já percebe que vai existir futuramente uma necessidade, né? Primeiro você está sendo cuidado. Depois você precisa cuidar deles. Quem percebe que isso se alarga, vai percebendo que, mas peraí, não foi só papai e mamãe. Porque eles traziam comida para casa. Da onde eles tiraram essa comida? Da comunidade. Ou seja, eu preciso cuidar também da comunidade. Né? E aí surge o conceito de pátria. De fazer, né, a pátria aquilo que é devido a ela. Por quê? Porque foi ela que me nutriu. Né? Então, eu vou percebendo que eu preciso fazer o bem para a primeira comunidade que eu nasci, né, que eu estou, que são a minha família, e também para a segunda, quer dizer, para a pátria, para as pessoas que vivem nela e para o próprio lugar. Então, daí surge o conceito de amor à pátria. Né? Aí surge o conceito de que eu preciso colaborar com a minha família e colaborar com a pátria da melhor maneira possível, dar aquilo que é devido a ela. Consequentemente, nós percebemos que a gente veio de papai e mamãe e que a pátria nos nutriu, mas que existe algo maior, transcendente, que nos conduziu a nascer nesta família e a estar nesse país, que é Deus. E então, eu dou a Deus o que é de Deus, o que é devido a Ele. Né? Isto, se existe a dificuldade das pessoas de entenderem sobre a questão de Deus, desde sempre, não existe nenhuma comunidade que tenha surgido, quer dizer, nenhuma civilização surgiu sem a crença em Deus. Né? Todas as sociedades, por conta dos fenômenos naturais, a princípio, perceberam que existia uma força maior que guiava todo o mundo. E foram dando, às vezes, para os fenômenos, deuses específicos. E é daí que surgem as mitologias. Depois se percebeu racionalmente que Deus existia, até chegar num ponto de
quase identificá-lo como um motor imóvel que move todas as coisas, por conta do movimento de tudo. Então, quer dizer, se existe movimento, se algo se moveu é porque foi movimentado por algo. Então, você vai fazendo a reflexão de quem moveu, quem moveu, quem moveu, quem moveu, então tem que ter alguma coisa lá no princípio da tabela, no começo de tudo, que moveu todas as coisas. Uhum. Esse negócio é Deus. Isso aí, filosoficamente. Então, quer dizer, o homem conhece a Deus pela razão. Quando isso chega numa fé verdadeira, quer dizer, quando o próprio Deus, aí fé, né? Nós estávamos falando de crença, nós falamos de Deus pela razão, agora falando de fé. O próprio Deus vem ao homem, se faz presente, humanamente falando, se faz carne, se apresenta, mostra quem ele é, designa 12 homens. Esses 12 homens, depois fica 11, mas aí escolhem mais um, Matias. Vão lá e dão início a uma igreja, pregam, depois alguns deles escrevem, isto cresce, se submete. Além disso, eles começam a descobrir o que é justo e verdadeiro para dar para esse Deus. A verdadeira oferta. Uhum. Isso aí é o que nós chamamos de virtude da religião. Por quê? Porque você vai querer dar a Deus o que é de Deus. Quer dizer, então eu quero dar a melhor adoração a Ele. Se enganaria uma pessoa que por conta própria, egoisticamente dissesse, então eu vou fazer a minha oração em casa e está tudo bem. Ela pode fazer a oração em casa, mas ela não vai ter esse ato pleno, virtuoso, de dar a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque ela sozinha não vai chegar em toda essa reflexão e compreender tudo aquilo que o próprio Jesus deixou, e que se apresentou, e que explicou sobre ele, sobre o Pai, sobre o Espírito, e que foi se estabelecendo com o tempo, inclusive a melhor forma de dar a Deus, quer dizer, de adorá-lo no rito mais completo. Então, a melhor forma, a melhor adoração de todas é a missa. Não tem outra. Então, aí você chega nesse ponto. Mas voltando, saindo da virtude da religião, voltando para o ato para o próximo, é um ato de amor, por quê? Porque eu preciso dar o melhor para que a cidade, para que a família, para que a pátria possa agir e viver da melhor maneira possível. E daí você precisa de um negócio que está completamente deturpado na sociedade, mas é a forma como as coisas precisariam funcionar, que é a política. A política deveria ser um alto grau de caridade. Comandar um povo, comandar um bairro, comandar uma cidade, comandar uma associação, comandar o condomínio, deveria se pensar nesse alto grau de excelência para atender uma comunidade. Deveria ser isso. Seria o grau, vamos dizer assim, o mais virtuoso para tomar as decisões mais virtuosas para as pessoas. Assim, isso nesse líder que está à frente de tudo, que é onde entra a solidão, porque daí ele não vai fazer nada por ele, ele vai estar sempre fazendo pelo próximo, ele vai estar sempre pensando no próximo, é daqui para fora, né? Ele nunca vai estar olhando daqui para dentro. E aí tudo que ele decidir, tudo que ele tomar, tudo que ele fizer, ele vai ser sempre daqui para fora, sempre deixando, sempre procurando fazer pelo próximo. Né? Então é Salomão. Pede o que quiseres. Chega para Salomão e fala assim: é o que todo mundo queria. As pessoas vivem dizendo que gostaria de encontrar. Queria encontrar o quê? A lâmpada, do Aladim. Do gênio. Do gênio para esfregar, sair um gênio e falar assim: pede o que quiseres. Não foi um gênio que vai fazer um desejozinho. Foi o próprio Deus que criou todas as coisas. Chega para Salomão e fala assim: pede o que você quiser. Salomão fala: eu quero ter sabedoria para poder ajudar os outros. Pronto. Se você parar e pensar,
um monte de gente ia falar, peço o que eu quiser? Eu quero o mundo aos meus pés. Eu quero, eu quero, eu quero nadar no dinheiro igual o tio Patinhas, né? As pessoas iam fazer isso. Né? Salomão, exatamente do jeito que você falou, entendeu? A minha vida não me pertence. Primeiro porque, se tem um Deus, eu não sou Deus. Ele que criou todas as coisas. Minha vida vai acabar um dia. Eu vou passar. Então, eu preciso viver para alguém, para o próximo, para o outro. Existe um dever no ser. E isso se percebe no próprio conceito de família, que não pode ser derrubado, porque é a maior força do universo. Família é a maior força do universo. Quando você percebe que você teve pai e mãe, e amanhã você percebe que não só você vai ter filhos, mas que também você terá de cuidar de seus pais, você percebe a necessidade que o dever faz, porque como pai você percebe o dever, mas depois você percebe também que você vai precisar cuidar dos seus pais. Eu tô vendo isso com meus avós. Eu tô vendo isso com os meus avós. O dever do filho, né? E aí você vai começando a perceber que não é, você tem esse dever, você percebe isso na família, porque você vê que o seu filho não tem condição de fazer coisas que você consegue fazer. Né? Eu não sou pai, mas eu vejo, eu tenho um sobrinho, pô, né? Uma alegria estar lá com ele, estava com ele hoje. Você vai percebendo isso. Assim como você vai percebendo a necessidade, porque os seus pais também vão perdendo a capacidade de fazer algumas coisas, e você precisará fazer por ele. Você precisará cuidar deles. Eu estou vendo isso nos meus avós. E estou vendo a movimentação da família para ajudá-los. Mas você vai percebendo que você não trabalha por trabalhar. Você não faz a sua função na sociedade, seja qual é, aí é indiferente de qual é o trabalho. A honra que você coloca no que você faz, né, seja um analista fiscal, seja um advogado, seja um empresário, seja um faxineiro, ou uma outra paixão que tenho, mas aí não é profissional, né, o filósofo, né, mas eu diria assim, seja um cara que trabalha vendendo hambúrguer, fazendo uns smeshinhos, ele precisa fazer com toda a honra aquilo, porque ele vai alimentar pessoas. Então existe um dever nisso. Então aí você vai entender no sentido da justiça, no sentido de que justiça é amor. A gente passou bastante aqui, né? A gente passou bastante da hora, né? A gente não tem jeito, a gente passa da hora mesmo, né? Mas vamos lá. Então, pra gente dar uma fechada nisso tudo, que agora a gente fecha. Eu vou começar a partir daqui da frase do Vaguinho aqui, né? Das frases que ele colocou aqui, né? Que aí, no caso, falta virtude para os políticos, a megalomania perdi. Tomaria conta, e por isso que não foi dada asas às cobras. Aí a gente começa, eu vou começar a partir desse cenário, desse cenário que o Vaguinho desenhou aqui pra gente, colocando a questão do pensamento da mente revolucionária, que ela quer desconstruir todo esse ideário, toda essa ideia, todo esse pensamento, afastar do ser humano as fontes primárias, ou a fonte primária, que é a família, né? Colocando essa fonte primária, que é a família, na mão do Estado. Aí você já desmancha tudo, você cria você já deixa tudo na mão desse cidadão que não tem virtude, que o pensamento dele é extremamente materialista. E tudo que ele for fazer vai ser pensamento, não pensando nas pessoas, mas no que ele pode ganhar com isso, né? E trazendo isso, aí a gente sai desse político, desse cidadão que está à frente, que aí é o ponto onde o pessoal monarquista, eles não conseguem defender. Se eles começarem a pegar, explicar é lógico que é difícil o povão conseguir abstrair essa ideia e conseguir colocar, mas é o ponto onde o monarquista deveria bater firme. Então, quando você tenta tirar a família
desse pensamento. Você quer colocar o Estado. Você tem uns políticos que são megalomaníacos. Você tem toda essa questão. Aí trazendo toda essa visão, todos esses exemplos que a gente tem, trazendo para a nossa realidade, que é a pergunta principal da nossa conversa de hoje. Como tomar as decisões a partir das virtudes, tomando a decisão com virtudes. Seria basicamente pensar, que é o que eu penso sempre, tudo que você fizer, fazer pensando no próximo, ou já que você não quer pensar no próximo, para você não trazer uma coisa extremamente materialista, você pensar em Jesus, você vendo Cristo no próximo, e você fazendo tomando as suas decisões a partir daí, ou enrolei demais, falei demais e embananei mais a situação. Vamos pensar aqui. A sociedade tomou algumas decisões, eu explico isso para os meus alunos de Crisma, que eu chamo de a história da longa marcha da vaca para o brejo. E aí eu dou uma explicação baseada em várias situações no sentido político, econômico, filosófico, na área do conhecimento, na área científica, do porquê que as coisas estão degradadas como estão. Né? E aí, quando você olha, por exemplo, igual você falou dos políticos, a inspiração dos políticos não é essa que a gente falou, da justiça, e aí político eu estou incluindo juízes também, desembargador. Todo que está nos poderes, né? Todo mundo que está nos 3 poderes ali. Eles não partem da ideia do bem comum nesse sentido elevado. Eles partem na ideia de que eu preciso ter os meus valores. Esses valores não precisam ter um caráter universal, quer dizer, realmente ter consistência na realidade. Nós podemos criar novos valores e coincidente com isso, novos direitos. Então, você coloca a sociedade, às vezes, em choque. Fora isso, eu já não parto mais do princípio de Deus. Eu já parto do princípio de que as coisas estão aqui no homem. Simplesmente aqui. Somos nós que decidimos. Bom, eles podem até dizer que creem, podem até manifestarem a sua fé de alguma forma, mas no fundo, eles a manifestam de modo privado, e não no modo de que, ao crer, eu ajo de acordo com o que eu creio, né, para a sociedade. Então, eu creio em Deus, eu ajo com a sociedade, para a sociedade, nesta linha do que eu creio. Eles vão dizer que isso daí é eu impor uma moral. Não se trata disso. Porque se ele pensa assim, então ele está escondendo a dele. A crença dele em alguma coisa. Mesmo que não seja um Deus, mas ele está tornando alguma coisa Deus e impondo à sociedade para forçar aquilo que ele pensa. Então talvez ele está se autodivinizando. E por que eu digo isso? Porque o livro de cabeceira dessa galera chama-se O Príncipe do Nicolau Maquiavel. E aí, eles dizem assim, não, porque o Maquiavel é prático. Ele dá resoluções práticas para como nós devemos agir na sociedade, do tipo, é melhor ser temido do que ser amado. Então, com esse tipo de preceito, você nunca vai ter uma sociedade que vai pensar no amor ao próximo. E aí, quando eu falo do amor ao próximo, estou falando de um ato concreto, definido, para o bem do outro. E não simplesmente o que, às vezes, hoje, popularmente, as pessoas, amor, aí é aquele negócio que ama a humanidade, mas odeia o semelhante, não faz nada por ele. Eu luto pelo cachorrinho, mas eu sou a favor do aborto. O próprio Dostoiévski já falava, nos Irmãos Karamazov lá, ele conversando tem a conversa do Frei com uma mulher, e aí ela fala que ela fica vendo, e aí ela ama a humanidade, ela vê todos os problemas sociais e tudo mais, e fala, cuidado, filha, cuidado, porque pessoas que dizem amar demais a humanidade costumam odiar o semelhante. Por quê? Porque quando vem o semelhante e este precisa, ela não faz por ele. Isso aqui tá me enchendo o saco. Eu preciso desse aí. Então, você vê que nós temos uma crise moral
uma crise de fé, uma crise de entendimento. E para completar, já que você é o homem do direito, né, homem da lei, só para entender, quando eu falei aqui do cumprimento do dever, as pessoas pensam dever e direito, mais ou menos assim, o direito é o político que me dá através de leis, né? E o dever eu só faço porque estão mandando. Quer dizer, o cara, por exemplo, só obedece à lei de trânsito, só anda na velocidade que precisa andar para ser prudente, para não criar um acidente, né? Para não beber antes de dirigir, porque existe uma lei. Ele só trabalha no horário determinado, porque senão vai ser descontado seu salário. Ele só faz a regra de trânsito, porque senão ele vai tomar uma multa. Ele só vai agir, né, corretamente com o outro, não vai roubar o outro, né, não vai roubar as coisas do outro. Por quê? Porque senão vou ser preso. Né? Eu não vou abusar do outro, porque senão vão me prender, senão vão acabar com a minha imagem. Ou seja, as pessoas só fazem porque existe um condicionamento, ou melhor, um adestramento para que ele não faça, ou para que ele faça. Ou seja, nós estamos vivendo como bichinhos. As pessoas já estão vivendo como bicho. Porque se você não age livremente pelo bem, você age porque existe uma imposição, né, de lei sobre você. Quer dizer, não é a lei natural que te rege, é a lei positiva que determina o que você tem que fazer. Se ela não existisse, você faria, quer dizer, se fosse liberado as drogas hoje, você ia usar drogas. Né? Se fosse liberado, né, se a igreja mesmo falasse não é mais pecado a prostituição, quer dizer, você ia procurar as prostitutas. Então, você é um bicho, porque você só faz porque você foi adestrado. Então, você não é um homem livre. Você não tem o senso de liberdade, porque a liberdade ela anda com a verdade, com a responsabilidade, e aí sim você é livre. Então, e com o dever. Então, tem que ter dever, verdade, responsabilidade. Para aí sim você ser um homem livre. Só que o pessoal não... É isso. A Solimar aqui, ela escreveu o seguinte: penso que as decisões devem ser tomadas sempre pedindo direcionamento de Deus, olhando para o outro como Deus olharia. Ok? É bom. Perfeito. É bom. Perfeito. É importante. Isso quando a gente tem tempo de discernir, de ouvir. E quando a gente não tem, que é aquele negócio que eu falo que é o instantâneo, como é que a gente consegue tomar essas decisões? Se então, você já não tiver com essas virtudes já interiorizadas em você, como é que a gente consegue lidar com essa? Então, aí isso daí precisa, né, essa questão da decisão, da melhoração, porque assim, você não vai sempre refletir. Tem dias que mas o que acontece? Quanto mais você introjeta dentro de si estas virtudes, a compreensão das virtudes, não é só saber a virtude, né? Você pode saber na teoria e não viver nada. Né? A gente está explicando aqui, se não tiver vida, não. Então, quer dizer, você precisa buscar dentro de você essas coisas. Essas coisas precisam, nos pequenos hábitos, não é nos grandes, né? Você não precisa ser o super-herói, você não é o Superman, você não é o Batman. É no dia a dia, nessas pequenas coisas, do fazer um bem aqui, é a pequena via, é fazer um bem aqui, né, um bom ato ali, suportar uma dor aqui, né, suportar um tempo, né, encarar a dificuldade, aí ir tomando as decisões, isso aí vai se introjetando dentro de você, isso vai se tornando natural. Como ela falou de Deus, uma pessoa, e aí a gente precisa sair um pouco. Como é que eu posso dizer? Eu vou usar esse termo, não sei se é o termo mais assim, mas a gente precisa sair dessa linha um pouco mais carismática, no sentido de sempre olhar para as coisas de um modo muito sobrenatural, mas entender o sobrenatural agindo no natural. Quer dizer, se você é um homem, uma mulher de vida interior, você tem vida interior, quer dizer, você reza diariamente, você fala com Deus,
Você está lá falando com Deus, então quer dizer que você está crescendo. Né? E você pede para crescer na fé, na esperança e na caridade. E você vai crescendo de fé em fé. A tendência é que essas virtudes cresçam de tal maneira em você que elas tenham ações sobrenaturais. É o que a gente chama de virtude infusa. Não é ainda o dom do Espírito Santo, não é aqueles 7 dons do Espírito Santo do crismado. Mas ela já dá um passo chamado de virtude infusa. Quando ela entra nessa virtude infusa, ela já começa a agir já sobrenaturalmente, quer dizer, sob a ação de Deus, no meio que você vive. E eu vou dizer, você não percebe que é Deus. Quer dizer, você percebe depois. Uhum. Depois que você fez, você fala, nossa, isso aqui não podia vir de mim, não. O que foi isso? Então já é uma virtude infusa. Quer dizer, existe a virtude humana que está já infundida na graça de Deus e está agindo dentro aí da pessoa. E naturalmente você acaba, você tendo essa vida interior, você refletindo sobre cada item, fazendo as lutas, fazendo a reflexão interna das lutas diárias, você definindo para onde você quer ir, o que você vai encarar, evitando a megalomania. Quer dizer, as suas decisões, naturalmente, elas serão de forma... Elas vão direcionar para o bem. Para o bem, isso. E aí as suas decisões serão virtuosas, porque ela vai estar sempre direcionada para o bem. Sim, e consequentemente você vai ser, assim, indo realmente nessa linha do bem, tá? Você vai ser uma pessoa que vai olhar interiormente, não vai se reconhecer bom, vai buscar ser mais humilde, vai ver defeitos ainda, vai continuar fazendo exame de consciência, procurando confessar-se, procurando a oração, porque você sabe que se você vacilar, você volta a fazer um monte de bobeira. Então, quer dizer, ainda que você vai direcionar para o bem, mas quando você olhar para você, você não vai ver esse bem. Porque você sabe que esse bem não é seu. Você vai ver miséria. Aí que você vai pedir a misericórdia. É ele que faz, não sou eu. Então aí tem aquele retornar, opa, peraí, não sou essa coisa não, não sou esse bonzão aí não, cara. Eu sei do que eu sou feito. Né? Vão te elogiar, você vai, beleza, obrigado, tá, mas quando você chega em casa, você sabe que você é feito. Né? Você não vai ficar também, o cara me elogiou, não sou nada. Isso aí é falsa humildade também, isso é frescura. Vai com essa frescura aí que... eu não sou nada. É frescura. Simplesmente, o pessoal te elogiou, obrigado, tal, fico feliz por reconhecimento. Então, beleza, acabou. Para de frescura. Você chega em casa, você chega para Deus e fala, Senhor, eu sei que eu não sou isso aí, eu sou isso aqui. Porque o Senhor sabe as coisas que eu penso, às vezes não faço, mas gostaria, né? As tendências que eu tenho, né? As preguiças que eu tenho e outras coisas que eu faço que às vezes eu nem percebo. Então Deus sabe muito mais. O povo dorme cedo lá no Piauí. Aqui, ó. Tanto sono aqui no Piauí do... Putz, mas tá bom, que bom. Que bom que você gostou. Boa noite. Bom descanso. A gente também está encerrando aqui agora. Depois pegar a live, eu vou botar no canal, hein? Coisa doente. Eu te falo depois. Eu te passo depois. Tá. Eu vou salvar aqui o Enzo ou Lorenzo, né? A dupla, né? Não, mas eu conheço uns Lorenzo bom, hein? Inclusive foi em São Lourenço ontem, né? São Lourenço. O cara, assim, até eu tava na missa, o padre falou assim, foi o padre que falou ou foi na pregação? Não, na pregação sobre São Lourenço do padre Paulo. Padre Paulo? Eu não lembro agora que foi que ele falou. Agora que ele fala, o padre Paulo, foi o padre Paulo ou foi na missa? Eu não lembro. Que o padre virou e falou assim, ainda tirou sarro, ainda tirou sarro, ó, assou pouco desse lado aqui, precisa virar, passar mais do outro lado, que aqui já tá bom já. Quando tava no meio do martírio. E o bom humor, né? O bom humor, a alegria, a alegria de estar dando a vida para Cristo. Ele já está no dom. Ali já é o dom. Porque você tem a virtude da fortaleza, você tem a virtude infusa e você tem o dom do Espírito Santo.
daqueles 7 dons. Ele já está no dom, que é o que permitiu o martírio. E ele está tão tocado por essa graça, que Deus deu uma graça ainda maior dele sequer, e não que ele não estava sentindo ou sofrendo, mas deu-lhe uma resistência de até virar e falar, esse lado aqui já está bem tostado, pode virar. Né? Então não é só uma zoeira, porque só na zoeira ele não aguentaria. Tem um dom, então é um negócio assim, que a princípio você até dá risada pela ironia dele, mas é uma coisa espetacular. Você fala, meu, é superior, né? Então ele já foi para um nível ainda superior. Né? Ele já saiu da virtude infusa e foi para o dom do Espírito Santo. Que não tem nada a ver com carisma, tá, pessoal? O carisma tá abaixo, não acima. Agora, se tiver carisma com quem já tem o dom, aí o negócio vai para outro patamar. Vaguinho, depois na sua live que a gente for fazer daqui 2 semanas, você faz essa explicação aí sobre Chesterton, tá? Guarda aí pra gente falar um pouco, pra gente voltar nesse ponto que a gente está falando agora e a gente fala lá na sua live. Anota aí eu vou anotar aqui, você anota aí pra gente não esquecer de falar. E aí já vamos partir para o final aí, agradecendo o pessoal, quem acompanhou até agora, quem está acompanhando aí gravado. Então, assim, muito obrigado para quem participou. Se tiver dúvida, questões, só mandar, a gente vai responder dentro das possibilidades. Na próxima semana, dando tudo certo, a gente vai ter... Hoje era para falar sobre outro assunto, a gente acabou encaixando aqui o Leandro por as questões de agenda, a gente não conseguiu falar do outro assunto. Mas semana que vem a gente vai estar com a Fabi aqui e falar sobre consultoria financeira, né? Então ela vai ajudar a gente aqui na tomada de decisão, mas relacionado a questões financeiras. Então, assim, vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Então, assim, nós vamos focar um pouco no assunto, a gente vai sair um pouco da filosofia, mas, assim, vamos tentar trazer esse nosso pensamento de hoje, levar, né, esse pensamento de hoje durante a semana, para quando a gente for falar de questões financeiras, a gente juntar tudo e falar tudo junto. Para a pessoa ser prudente quando mexer com dinheiro, né? E ter o comportamento a virtude da temperança. Para saber, não é não gastar. É não gastar mal. Saber como, quando, né, de que forma, quando eu vou usar, quando eu vou guardar, quando eu vou investir, como eu vou investir, ter essa visão aí. É fácil? Não, por isso que vai ter uma consultora aí para falar. Né? Tem que ter um especialista para falar do negócio. Boa noite. Agora a live é sua, fala o que você quiser para a gente encerrar e um abraço e vamos embora. Para encerrar, né, primeiro agradecer o convite. É um assunto que tem já 10 anos aí, pouco mais de 10 anos que eu estou estudando sobre. Né? Isso começou a partir até de algumas conversas, o Vaguinho que está aí, né? Foi algumas conversas com ele, principalmente quando ele trouxe, né, alguns livros, principalmente até porque eu estou até com um livro dele que eu usei como base aqui, que eu indico. O livro do Francisco Fausto, A Conquista das Virtudes, né? Tem Virtudes Fundamentais, do Joseph Pieper, tem muitos outros, mas esse aqui, ó, é espetacular, esse livro do Francisco Fausto. Aliás, tudo começou por causa de um livrinho do Francisco Fausto, que o Wagner me emprestou, chamado A Preguiça, né? Que eu li, e aí eu falei, isso aqui é o problema que eu tenho. Né? Que o pessoal às vezes pensa que quando fala de preguiça, pensa, vou ficar aqui descansando, uma boa e tal, mas não é. É um negócio muito mais sério, tem implicação espiritual seríssima, seríssima, seríssima. Né? E aí nós estamos falando de depressão e até coisas ainda mais graves do que a depressão, que a preguiça pode te levar. Né? Isso no sentido mais da alma, né? Ela toca na alma. Mas, para encerrar, o cumprimento das virtudes. Cumprir as virtudes, fazer este bem, buscar este bem, interior do autocontrole, das decisões corretas, de ter a força para fazer o que tem que ser feito,
da melhor maneira possível e fazer, compreendendo o seu dever ao próximo, o seu dever a Deus, te leva a cumprir eficazmente o bem. E isso os antigos entendiam como eudaimonia, que significa felicidade. Volta, deu uma travada. Quer ser feliz? Deu uma travada? Né, então, vou até repetir aqui, esse negócio dos homens procurarem, né, que eles definiram lá, os antigos, de tomar a melhor decisão, suportando e tendo força para fazer o que deve ser feito, tendo um autocontrole sobre si com as coisas e, consequentemente, agindo com o dever para o bem do próximo de si, né? Seu para o próximo, seu para a comunidade, seu para a pátria, seu para o mundo e, consequentemente, também para Deus. O cumprimento de todas essas ordens, né, que dá um equilíbrio total no ser humano, que ele vai fazer um bem completo. No cristianismo é cumprir os 10 mandamentos, que está ali envolvido tudo isso daí. Os gregos chamavam isso de eudaimonia, que significa felicidade. Então, quer ser feliz, meu amigo? Faça o bem. Viva bem. Conquiste da melhor maneira possível as coisas. E você será feliz. É isso. Tá bom, gente. O segredo da felicidade aí. Maravilha, pessoal. Brigadão aí. Boa noite, bom descanso. A gente passou bastante. Assim, a gente tem que tomar coisa. Por isso que a gente teve que fazer a live esse horário aqui. Porque se deixa para fazer às 18 horas, a gente não ia chegar. A gente ia ter que interromper na metade, porque eu tinha que ir pro grupo de oração e não ia dar muito certo. Eu voltei do grupo de oração acelerado, que hoje o grupo de oração foi fantástico. Deixa eu deixa eu aproveitar aqui, fazer um agradecimento ao Zé Rodrigo, que deu a indicação lá do pregador Edinaldo. Valeu aí. E foi fantástico hoje o grupo de oração. Você que é lindo, Vaguinho. Você que é lindo. Valeu aí, gente. Tchau. Obrigadão aí. Boa noite. Bom descanso. Tchau, até amanhã. Boa sorte, sucesso aí para cada um e tome as decisões mais acertadas. Valeu. A vocês, que Deus os guarde. É isso aí. Acesse catequese.